meus queridos alunos! Olá, você que mais uma vez está prestigiando o nosso canal Quimicando com Kaká. Estamos aqui mais uma vez para trazer a você uma super videoaula. O assunto de hoje, equilíbrio iônico. Fica comigo porque nós vamos falar sobre este que é um dos assuntos mais importantes da físico-química e que é muito pedido nos vestibulares. Mas e aí? Você já se inscreveu no nosso canal Quimicando com Kaká? Ainda não? Pois se inscreva e receba as nossas atualizações semanalmente. Você também pode nos seguir aqui no Instagram, no @quimicandocomkaká, beleza? Bora lá então com a nossa videoaula de hoje falando sobre equilíbrio iônico. E aí galera, beleza então? Vamos começar a nossa videoaula de hoje. Vamos falar sobre equilíbrio iônico, que tem um conceito muito simples de entender. O que é o equilíbrio iônico? É um equilíbrio que ocorre em solução aquosa, existindo então a presença de íons, por isso equilíbrio iônico, ok? Bom, nós vamos estudar os equilíbrios que ocorrem com os ácidos e com as bases, quando misturados em água. Quando você mistura um ácido em água, ele se ioniza. Quando você mistura uma base em água, ela se dissocia. Vai existir um equilíbrio dinâmico entre a parte não ionizada com a parte ionizada, ok? Com os íons formados. No caso da base, vai existir um equilíbrio dinâmico entre a parte não dissociada com a parte dissociada. Partindo do princípio que existe um equilíbrio, nós podemos estabelecer uma constante de equilíbrio. A constante de equilíbrio será a constante de ionização para os ácidos, que nós vamos chamar de Ka, e a constante de dissociação para as bases, que nós vamos chamar de Kb. Então veja só, a constante de ionização dos ácidos será dada pela expressão Ka igual a concentração do H+, vezes a concentração do ânion deste ácido, dividido pela concentração do ácido não ionizado. No caso da base, Kb será igual à concentração do cátion B+, multiplicado pela concentração dos íons hidroxila presentes nesta solução, dividido pela base não dissociada, pela concentração da base não dissociada. Então esta é a constante de equilíbrio para os ácidos e para as bases. Então, Ka para ácido, Kb para base, Ka constante de ionização dos ácidos, Kb constante de dissociação das bases, ok? Então não se esqueça disso. E uma coisa importante que nós podemos perceber aqui, gente, olha só, uma dica importante para você, presta muita atenção nisso. A gente sabe que quanto mais ionizado for o ácido, quanto mais ele fizer isso daqui, ó, ele se separar em íons, quando misturado em água, mais forte é esse ácido. O mesmo acontece com as bases. Quanto mais dissociada estiver a base, mais forte ela é. Desta forma, nós podemos chegar à seguinte conclusão. Se nós tivermos uma grande concentração de H+ e de A- aqui, significa que o ácido é forte, né? Então nós vamos ter uma concentração grande aqui em cima e uma concentração pequena aqui embaixo. Logo, o valor de Ka será maior. Então, quanto maior o valor da constante de equilíbrio, quanto maior o valor de Ka, quanto maior o valor de Kb, maior será a força do ácido e da base. Beleza? Então guarda isso, hein? Quanto maior o valor da constante, maior a força do ácido, maior a força da base. Um detalhe importante que você já sabe em relação às constantes. A constante de equilíbrio, por que o nome dela é constante? Porque ela não se altera. Somente um fator consegue mudar o valor dessa constante. Qual é? Temperatura. Então, somente a temperatura altera o valor de Ka, somente a temperatura altera o valor de Kb. Fique muito atento a isso. Então, em diferentes temperaturas, nós teremos diferentes valores de Ka e de Kb.
concentração e qualquer outro fator não vai alterar o valor de Ka e o valor de Kb. Beleza, galera? Ok? Vamos lá então? Olha aí, eu coloquei aqui um exemplo bem bacana também para a gente entender um pouquinho mais no cotidiano o que ocorre nos equilíbrios iônicos. Aqui nós temos uma reação que é bem bacana, que está representando o equilíbrio dinâmico entre gás carbônico e água, ou seja, o gás carbônico em solução aquosa, que é um equilíbrio que ocorre nos refrigerantes ou em águas gaseificadas, sabe aquela água com gás que a gente gosta de tomar de vez em quando? Pois é, aqui ocorre esse equilíbrio, CO2 mais H2O, então vai formar aqui, na realidade, vai formar aqui o íon H3O positivo, mais HCO3. Aqui é uma forma simplificada, né? Eu coloquei de uma forma bem simplificada, né? Para a gente entender de uma forma bem bacana. Então, olha aí, CO2 mais H2O vai formar H2, H+, né? Mais HCO3-, que é o íon bicarbonato. Muito bem. Imagine que você toma um refrigerante, né? Tomou um refrigerante lá, o que acontece? Vai chegar no seu estômago o líquido com este equilíbrio dinâmico. Quando ele chegar no seu estômago, o que vai acontecer? Ele vai encontrar lá um pH baixo. Nós sabemos que no estômago o pH é ácido, né? O pH é abaixo de 7, em torno de 2,5, 2,8 aproximadamente, o pH do nosso estômago. O que vai acontecer lá, gente? Quando ele chegar, ele vai encontrar o quê? Íons H+, tá? Íons H+, que vão estar no nosso estômago. Com isso, vai haver uma concentração maior de íons H+, provocando o quê? Um deslocamento de equilíbrio. Lembra lá do princípio de Le Chatelier? Pois é, vai rolar um deslocamento de equilíbrio aqui, deslocando para cá, ó, deslocando para a esquerda. Com isso, vai haver a produção de CO2, que vai sair na forma de... o famoso arroto. Então, uma questão, por sinal, foi pedida numa das provas da Unicamp, perguntava justamente isso: por que a pessoa arrota quando toma um refrigerante? A explicação é essa, um deslocamento de equilíbrio que ocorre nesse equilíbrio químico aqui, envolvendo gás carbônico e água, que está lá nos refrigerantes, nas águas gaseificadas, né? Formando íons H+, e íons HCO3-. Na hora que chega no estômago, encontra íons H+, aumenta a concentração do lado de cá, o equilíbrio se desloca produzindo gás carbônico que vai sair na forma de arroto, beleza? Tá aí então um exemplo prático de equilíbrio iônico e deslocamento de equilíbrio, o princípio de Le Chatelier sendo aplicado aí de uma forma bem bacana. Bom, um outro tópico muito importante é a gente entender um pouquinho o chamado grau de ionização. O que é esse grau de ionização? Grau de ionização é a porcentagem efetiva, né, de ionização que se estabelece em um ácido e uma base. Como é que a gente vai entender isso? No caso das bases, grau de dissociação, tá? Então, grau de ionização, mols ionizados desse ácido em solução aquosa, dividido pelo número de mols dissolvidos. Então, quando alfa for acima de 50%, nós temos um ácido forte. Entre 5% e 50%, nós temos um ácido moderado. Abaixo de 5%, nós teremos um ácido fraco. Normalmente, os ácidos fracos são os ácidos orgânicos, né? Mas existem muitos ácidos inorgânicos também fracos, como você vai perceber nesta nossa videoaula, porque nós vamos trabalhar especialmente com os ácidos fracos. Beleza, galera? Tudo bem? Então, olha aí, repetindo para você, ó, grau de ionização acima de 50%, ácido forte. Entre 5% e 50%, ácido moderado. Abaixo de 5%, nós temos um ácido fraco. Beleza? Vamos fazer um exercício para a gente entender bem isso? Vamos lá? Então vamos com exercícios para você. Bora aí! Os refrigerantes têm se tornado cada vez mais o alvo de políticas públicas de saúde. Os de cola apresentam ácido fosfórico, substância prejudicial à fixação de cálcio.
o mineral que é o principal componente da matriz dos dentes. A cárie é um processo dinâmico de desequilíbrio do processo de desmineralização dentária, perda de minerais em razão da acidez. Sabe-se que o principal componente do esmalte do dente é um sal denominado hidroxiapatita. O refrigerante, pela presença da sacarose, faz decrescer o pH do biofilme, que é a placa bacteriana, provocando a desmineralização do esmalte dentário. Os mecanismos de defesa salivar levam de 20 a 30 minutos para normalizar o nível do pH, remineralizando o dente. A equação química seguinte representa este processo. Olha a hidroxiapatita produzindo íons Ca2+, PO4 3- e íons OH. Considerando que uma pessoa consuma refrigerantes diariamente, poderá ocorrer um processo de desmineralização dentária devido ao aumento da concentração de OH-, que reage com os íons Ca2+, deslocando o equilíbrio para a direita, H+, que reage com as hidroxilas OH-, deslocando o equilíbrio para a direita. Letra C, OH-, que reage com os íons Ca2+, deslocando o equilíbrio para a esquerda. H+, que reage com as hidroxilas OH-, deslocando o equilíbrio para a esquerda. Ou Ca2+, que reage com as hidroxilas OH-, deslocando o equilíbrio para a esquerda. Pois é, minha gente, um exercício bem bacana, bem tranquilo, mas que traz um recado muito importante, hein? Consumo moderado de refrigerantes, principalmente aqueles de cola, né? Tipo Coca-Cola e outros derivados que existem por aí, que tem ácido fosfórico. E o ácido fosfórico é um dos principais responsáveis nesse processo de desmineralização. Fica aí o recado, hein? Uma questão bacana, hein? E olha só. Ela diz o seguinte: considerando que uma pessoa consuma refrigerantes diariamente, poderá ocorrer um processo de desmineralização dentária devido ao aumento da concentração de... Bom, vamos pensar o seguinte, gente, ó, para a gente resolver esse exercício bem rapidinho. Primeiro vamos eliminar alternativas. Como é que a gente vai fazer isso? O que é a desmineralização? Desmineralização é um processo direto, olha lá, a reação direta. Então aqui está desmineralizando. Para cá está mineralizando, não é isso? Então aqui nós temos a mineralização, aqui a desmineralização. Vamos colocar aqui desmineralização e mineralização, ok? Beleza? Para a gente entender. Então, cada vez que eu deslocar para cá, deslocar para a esquerda, ó, eu vou estar mineralizando e não desmineralizando. Veja que com isso eu já elimino 3 alternativas, porque ele está perguntando justamente sobre o processo de desmineralização. Então não pode deslocar para a esquerda, tem que deslocar para a direita. Logo, a alternativa C, D e E já saem da parada aí, já saem da disputa. Não pode ser a C, não pode ser a D, não pode ser a E. Está falando justamente do deslocamento ocorrendo para a esquerda. Letra A. OH, que reage com o íon Ca2+, deslocando o equilíbrio para a direita. Bom, o OH está do lado de cá da equação, né? Juntamente com o Ca2+. Então, na realidade, ele está participando do equilíbrio, tanto ele quanto o Ca2+, então não vai haver essa reação, né? Normalmente. Teria que se aumentar a concentração de OH- aqui, para que ocorresse o deslocamento para lá. Bom, H+, que reage com as hidroxilas OH-, deslocando o equilíbrio para a direita, aí sim, olha só galera, se eu adicionar H+ aqui, que é o caso do ácido fosfórico, o H+ do ácido fosfórico, o que vai acontecer? Vai ocorrer um fenômeno chamado efeito do íon não comum. Ou seja, o H+ do ácido vai reagir com o OH- presente aqui, produzindo água. Ao produzir água, vai diminuir a concentração de OH-. Diminuindo a concentração de OH-, vai haver um deslocamento de equilíbrio para cá, provocando a
desmineralização do dente, ok? Então, a alternativa correta aí, letra P. E lembrem-se, olha para esse exercício, pensa bem antes de tomar o seu copinho de refrigerante à base de cola, né? Coca-Cola e aqueles outros derivados. Beleza, galera? Bora para o nosso segundo exercício. Após seu desgaste completo, os pneus podem ser queimados para a geração de energia. Dentre os gases gerados na combustão completa da borracha vulcanizada, alguns são poluentes e provocam a chuva ácida. Para evitar que escapem para a atmosfera, esses gases podem ser borbulhados em uma solução aquosa contendo uma substância adequada. Considere as informações das substâncias listadas no quadro abaixo. Dentre as substâncias listadas no quadro, aquela capaz de remover com maior eficiência os gases poluentes é o ou a letra A, fenol, B, piridina, C, metilamina, D, hidrogênio fosfato de potássio ou E, hidrogênio sulfato de potássio. Muito bem, galera, um exercício muito bacana que traz pra gente aí um alerta, né, muito importante em relação a questões ambientais, falando especificamente sobre a chuva ácida, a queima de pneus. Nós sabemos, na borracha vulcanizada do pneu existe enxofre. Então, quando você queima, é claro, esse enxofre vai reagir com oxigênio, produzindo os óxidos de enxofre. SO2, SO3, que ao reagir com a água na atmosfera, vai produzir ácido sulfuroso e ácido sulfúrico, que se precipitam em forma de chuva ácida, que é a chamada chuva ácida trágica. Veja bem, os ácidos, quando entram em contato com a água, eles se ionizam, né? Formando íons H+. Aqui nós estamos colocando apenas a primeira ionização, que é a mais importante para os ácidos, né? É a primeira ionização que define a força do ácido, beleza? Então olha aí, tem dois Hs aqui, primeira ionização, sai o primeiro H e ele está definindo a força do ácido. Então nós temos aqui a produção de H+, acidificando o meio. E a pergunta que ele faz aí, apresenta-se um quadro com várias substâncias, né? O fenol, a piridina, a metilamina, o hidrogênio fosfato de potássio e o hidrogênio sulfato de potássio. Então ele pergunta, dentre as substâncias listadas no quadro, aquela capaz de remover com maior eficiência os gases poluentes é a... Bom, como a gente percebe, esses gases poluentes eles vão produzir ácidos. Logo, para combater um ácido, o que a gente precisa? A gente precisa de uma substância básica, gente, é simples, né? Para promover a neutralização ácido-base. Desta forma, o que nós devemos encontrar nesse quadro? A substância que tenha maior caráter alcalino, maior caráter básico. Observando as alternativas, nós vemos que o fenol e o hidrogênio sulfato de potássio que está lá embaixo são substâncias que têm caráter ácido, porque eles estão produzindo no lado dos produtos H3O positivo, né? Que nada mais é que o íon H+, ligado à molécula de água, H3O positivo, característica de ácido. Já a substância piridina, metilamina e hidrogênio fosfato de potássio são substâncias que têm caráter básico. Aí basta observarmos aquele que é mais básico, ou seja, aquele que tem o maior valor da constante. A piridina, 1,7 vezes 10 a menos 9. A metilamina, 4,4 vezes 10 a menos 4. O hidrogênio fosfato de potássio, 2,8 vezes 10 a menos 2. Então, podemos perceber que na alternativa D, nós temos o hidrogênio fosfato de potássio, cujo Kb é maior. Então, tendo maior Kb, ele tem maior caráter básico, então ele vai ser mais eficiente para combater os gases que estão promovendo esse efeito extremamente danoso ao meio ambiente, que é a chuva ácida trágica, com a produção de ácido sulfuroso e de ácido sulfúrico, ok? Bom, vamos agora falar sobre um dos assuntos também muito importantes
quando se fala em equilíbrio iônico constante de ionização, constante de dissociação, que é a chamada lei da diluição de Ostwald. Vamos conhecer esta lei da diluição e entender um pouquinho a influência dela dos equilíbrios, né? A forma prática que ela nos traz para conhecer os equilíbrios, as constantes de equilíbrio, ok? Bora lá com a lei da diluição de Ostwald. Muito bem, galera, vamos então conhecer a lei da diluição de Ostwald, tá? E para conhecer esta lei, vamos trabalhar com um exemplo bem bacana para vocês. Olha só, vamos partir de um ácido HA que vai ionizar se formando H+, e A-, certo? A- é o ânion correspondente a esse ácido. Grau de ionização 3%. Vamos nos lembrar que o grau de ionização é o número de mols ionizados dividido pelo número total de mols. Ou o número de mols que numa determinada concentração se ionizou, né, em relação ao número de mols total, a concentração total deste ácido. Então, nós podemos fazer assim, ó, passar esse número total de mols para cá, multiplicando. Então, eu posso dizer que o número de mols ionizados é a multiplicação de alfa e NT, número de mols total, ok? Qual a molaridade total aqui? É 1. Qual o grau de ionização? É 3. Então, ó, partindo de 1 molar, ioniza então quanto? 3%. Então, ó, 3%, 3 sobre 100, 0,03, vezes 1. Então, nós teremos aqui ionizado 0,003. Para cada 1 mol que se ioniza, forma 1 mol de H+, 1 mol de A-. Então, nós teremos 0,03, 0,03, 0,03. Ok? Muito bem. Tinha 1, ionizou 0,03. Vai sobrar quanto? 0,97. Não tinha nada. Formou 0,03. Temos então 0,03 aqui, 0,03 aqui no equilíbrio. Vamos nos lembrar que a constante de ionização do ácido aqui será dada pela concentração de H+ vezes a concentração de A-, dividido pela concentração de HA. Então, substituindo os valores aqui, lembra que 0,03 é 3 vezes 10 a menos 2. Então, K, 3 vezes 10 a menos 2, vezes 3 menos 10 a menos 2, dividido por 0,97. Ok? Isso vai dar 9 vezes 10 a menos 4, dividido por, aí é que vem a surpresa, 0,97 é aproximadamente 1, gente. Isso sempre vai acontecer com ácidos fracos. Ou seja, a concentração está ali, vai se manter praticamente constante, né? Por quê? A variação é muito pequena. É 0,97 para 1. Então nós teremos aí aproximadamente 1. Então para ácidos fracos você pode colocar aproximadamente 1, tranquilo. Agora, se o ácido for forte, aí essa variação aqui embaixo vai ser significativa, né? Se ele for forte, se ele for moderado, aí a variação vai ser bem significativa. Mas já adianto, nós vamos trabalhar com ácidos essencialmente fracos e nos vestibulares também eles trabalham com ácidos fracos, tá? Para esse assunto aqui. Muito bem, 9 vezes 10 a menos 4 é o valor que nós chegamos para Ka construindo a tabela. Agora, será que tem uma forma mais fácil de chegar a esse valor de Ka sem construir essa tabela? Tem sim. Vamos fazer o seguinte, vamos construir essa tabela de forma genérica aqui desse lado, né? Pode perceber que eu já fiz umas anotações aqui e eu vou seguir passo a passo com vocês. Olha só, eu tenho uma molaridade inicial, né? Tem uma molaridade inicial, 0 e 0 no início, sempre, né? Ioniza quanto? Molaridade alfa. Vamos nos lembrar por quê? Porque eu sei que a molaridade ionizada, né, é igual à molaridade inicial, né? Molaridade inicial
vezes alfa. Então aqui a molaridade que ionizou, né, a quantidade que ionizou, vai ser a quantidade inicial multiplicado pelo grau de ionização. Então, molaridade, molaridade alfa. Veja que a proporção é de 1 para 1 para 1. Então, ionizou molaridade alfa, produziu molaridade alfa e molaridade alfa. Quanto eu vou ter no início? No final, né? Molaridade menos molaridade alfa. Aqui, quanto eu vou ter no final? Molaridade alfa, molaridade alfa. Beleza? Tá claro para vocês? Muito bem. Então, o que vai ser o Ka? Qual vai ser o valor de Ka aqui? K vai ser dado por molaridade alfa vezes molaridade alfa, dividido por molaridade menos molaridade alfa. Veja o M aparecendo aqui, olha como ele está se evidenciando. Então vamos colocá-lo em evidência, aquele mecanismo matemático bacana que a gente tem. Então, ó, molaridade que multiplica 1 menos alfa, não é? Então, ó, colocamos ele em evidência. Então, molaridade alfa dividido, ó, molaridade alfa dividido por molaridade alfa. Molaridade dividido por molaridade 1. Então, molaridade vezes 1 menos alfa. Posso cancelar M com M aqui. Nós teremos, então, molaridade alfa ao quadrado sobre 1 menos alfa. Esta é a lei da diluição de Ostwald. Agora, perceba uma coisa bacana aqui, gente. Se o eletrólito for forte, o valor embaixo será significativo, como eu mostrei para vocês ali. Se o eletrólito for fraco, o grau de ionização vai ser tão baixinho, tão baixinho, tão baixinho, que o valor final vai ser praticamente constante. Então aqui, ó, nós teremos um valor constante embaixo, ele pode ser desprezado como nós desprezamos aqui. Então nós teremos K igual a molaridade alfa ao quadrado. Essa vai ser a lei da diluição de Ostwald, utilizada para eletrólitos fracos e eletrólitos fortes. Se o grau de ionização for para ácidos moderados ou para ácidos fortes, aí eu tenho que considerar esta lei aqui, ó, molaridade alfa ao quadrado sobre 1 menos alfa. Agora, para eletrólitos fracos, que é o que a maioria dos vestibulares pede, né, nós vamos trabalhar com K igual a molaridade alfa ao quadrado. Beleza? Será que dá certo isso? Vamos ver aqui, ó. Esse valor que eu cheguei aqui, olha que bacana, gente. K, pela lei da diluição de Ostwald, não é molaridade alfa ao quadrado. Qual que é a molaridade aqui? A molaridade aqui não é 1? Então é 1. Olha lá. Vezes alfa ao quadrado, ou seja, 10 elevado a menos 2. Olha aí. O que eu tenho aqui? 3%. 3% é 3 sobre 100. Ou seja, 3 sobre 100 é 3 vezes 10 a menos 2. Então nós teremos aqui vezes 3 vezes 10 a menos 2 elevado ao quadrado. Quanto vai dar isso? Olha aí. K será igual 3 ao quadrado, 9 vezes 10 a menos 2 ao quadrado, 10 a menos 4. Está aí para você o valor. Ó, bateu certinho. Ou seja, se eu tivesse o exercício me dando apenas o valor de alfa e a molaridade inicial, eu descobriria o valor de K naquela temperatura de uma forma muito tranquila mesmo. Por quê? Porque basta multiplicar, né, o valor da constante, o valor da molaridade pelo valor do alfa, que é o grau de equilíbrio, grau de ionização. Ok? Beleza, galera? Então está aqui a lei da diluição de Ostwald sendo aplicada nesse primeiro exercício que eu coloquei. Vamos a uma curiosidade muito interessante, isso daqui é importante que você saiba, hein? Vamos pegar aqui a lei da diluição de Ostwald. Ó, K igual molaridade alfa ao quadrado. Numa determinada temperatura, o valor da constante não muda. Olha aí, numa determinada temperatura, o valor da constante não muda. Se ela não muda, nós podemos chegar a uma conclusão muito interessante aqui. Ó, se eu colocar água, se eu adicionar água, se eu diluir isso daqui, ó, se eu diluir, eu diminuo a concentração. Para que o valor de Ka não mude, eu tenho que aumentar o grau de ionização.
Então, cada vez que eu diminuir a concentração, eu aumento o grau de ionização numa mesma temperatura. Eu ionizo mais. Então, se eu diluir, eu vou ionizar mais. Por isso, lei da diluição de Ostwald. Ok? Diminuindo a concentração, eu aumento o grau de ionização desse eletrólito. Beleza? Bom, vamos conhecer um pouquinho uma simplificação desses valores de Ka e de Kb, que é o chamado pKa e pKb. Vem comigo, bora! Pois é, minha gente, vamos então conhecer o conceito de pKa e pKb, que veio para facilitar a nossa vida, hein? Utilizando aí logaritmos. Nossa, logaritmo! Realmente, o logaritmo veio para facilitar a nossa vida, gente. Você que tem um certo preconceito, fique tranquilo, vamos trabalhar basicamente com logaritmos de base 10, ok? Então vem comigo para entender esse conceito que é bem bacaninha. Olha aí, vamos imaginar três ácidos HA, HB e HC. 1 vezes 10 a menos 9, 10 a menos 4 e 1 vezes 10 a menos 5, esses são os Kas para esses ácidos. Para essas bases, 2 vezes 10 a menos 7 é o Kb, 1 vezes 10 a menos 4 é o Kb desta base, e 3 vezes 10 a menos 8 é o Kb desta última base genérica aqui. Então veja, esses valores das constantes são valores aí que estão usando 10 elevado a menos 8, 10 elevado a menos 7, né? Estão usando aí exponencial basicamente, não é isso? Bom, e se a gente transformasse isso num número mais palpável, um número bacana para a gente entender? Nós podemos fazer isso aplicando o quê? Logaritmo. Como o expoente é negativo, se nós aplicarmos menos log ali, nós transformamos isso num número positivo e mais interessante para a gente, mais visível para a gente, mais palpável para a gente. Vamos entender isso, ó, vem comigo. Olha só, pKa é menos log de Ka. Quando eu aplicar menos log de Ka aqui, o que eu vou ter? 1 vezes 10 a menos log, a menos 9, log de 1, mais log de 10 a menos 9, menos log de 1, mais log de 10 a menos 9. Então nós teremos aqui o pKa igual a 9. Aqui, o pKa igual a 4. Aqui, o pKa igual a 5. Não entendeu como é que eu fiz isso? Vem para cá, olha só. Aqui, o Kb é 2 vezes 10 a menos 7. O Kb é 1 vezes 10 a menos 4. O Kb é 3 vezes 10 a menos 8. pKb é menos log de 2 vezes 10 a menos 7. Quando eu tenho uma multiplicação, o que eu faço? Log do primeiro mais log do segundo. Não é isso? Então, ó, menos log de 2 mais log de 10 a menos 7. Aqui é a mesma coisa. Log de 1 mais log de 10 a menos 4. Log de 3 vezes 10 a menos 8. Menos log de 3 mais log de 10 a menos 8. O exercício está dando para mim aqui o valor do log de 2 e o valor do log de 3. Então aqui, ó, log de 2 vale quanto? 0,30. Log de 10 a menos 7 vale quanto? Menos 7. 0,30 menos 7 vai dar menos 6,7. Só que, veja aqui, é menos tudo isso aqui. Menos com menos dá mais, também é matemática básica. Então, 6,7 vai ser o meu pKb aqui. Então, 10 a menos 4, log de 10 a menos 4, multiplicado por menos 1 aqui, então nós teremos 4. E aqui 10 a menos 8, o log de 3 é 0,47, posso colocar aqui, 0,47, aqui menos 8, 0,47 menos 8 vai dar menos 7,53, multiplicado por menos 1, 7,53. Então vamos aos valores, olha aqui, o pKa aqui, para esse primeiro vai valer 9, para esse segundo vai valer 4, para esse terceiro vai valer 5. O pKb aqui, para essa primeira base, vai valer 6,7, para essa segunda base vai valer 4,
e para essa terceira base genérica aqui vai valer 7,53. Muito bem, esses são os valores de pKa. Mas espera aí, o que eu posso concluir com esses valores? Galera, é aqui que está a mágica desta explanação. Olha só. Se eu analisar este, eu vou perceber que este ácido será o mais forte. Olha aí, esse daqui vai ser o ácido mais forte, não é? Porque tem um valor maior da constante. No entanto, quando eu relaciono com pKa, eu vejo que o valor de pKa dele é o menor dos três. Perceberam? Então, quanto menor o valor de pKa, maior vai ser a força do ácido. Olha aí, quanto menor o valor do pKa, mais forte é o ácido. Ok? Então, olha aí, vamos lá. Vamos escrever isso para a gente não esquecer. Quanto menor o pKa, mais forte será o ácido. Olha aí, maior constante, menor pKa, ok? Olha aí, maior constante porque 10 a menos 4 aqui, 10 a menos 9 aqui, 10 a menos 5 aqui. Então a maior é o HB. Então, maior constante, menor pKa, maior acidez, mais forte é o ácido. Olha que a mesma coisa está acontecendo aqui. Se eu analisar esses três, eu vou ver que a base mais forte aqui é o DOH, essa base genérica DOH aqui. Então, ela é a base mais forte. No entanto, é a que apresenta o menor valor de pKb, 4. Olha aí, 6,7 vem em segundo lugar e aqui nós temos a última base, ou seja, a base mais fraca de todas, que tem o maior valor de pKb. Ok? Então esta é a interpretação, o significado de pKa e pKb, que utilizando o artifício matemático de log, consegue traduzir em números mais palpáveis para a gente. Então, ó, vamos lá, fixando na mente, galera, fixando na mente comigo, olha aí. Quanto menor o pKa, mais forte será o ácido. Quanto menor o pKa, maior a constante, o Ka. Quanto menor o pKb, maior a constante, Kb, ok? O cianeto de hidrogênio HCN é um gás extremamente tóxico que sofre ionização ao ser dissolvido em água conforme a reação abaixo. HCN produzindo H+, mais CN-. Em um experimento, preparou-se uma solução aquosa de HCN na concentração de 0,1 mol por litro e grau de ionização igual a 0,5%. A concentração de íon cianeto nesta solução em mol por litro é igual a letra A, 2,5 vezes 10 a menos 4, letra B, 5 vezes 10 a menos 4, letra C, 2,5 vezes 10 a menos 2, ou letra D, 5 vezes 10 a menos 2. Muito bem, galera, vamos então à resolução deste último exercício da nossa videoaula de hoje. Olha aí, ele está pedindo para a gente a concentração dos íons cianeto nessa solução. Vamos partir do equilíbrio deste ácido, ó. HCN está produzindo H+, CN-. Construindo a tabelinha, nós sabemos que a concentração inicial é 0,1 molar e que o grau de ionização aqui, o alfa, é 0,5%. Então, multiplicando 0,5%, que dá 0,005, pela molaridade inicial, nós temos este valor aqui, ó. 0,1 vezes 0,005 vai dar 0,0005, que vai produzir 0,0005 aqui, 0,0005 aqui.
Quanto eu vou ter no final? 0,1 menos 0,0005, que vai ser aproximadamente 0,1, né? Vamos combinar? Ou seja, o grau de ionização é 0,5%, muito baixo, então vai dar aproximadamente o valor inicial. Aqui, não tinha nada, produzimos 0,0005, que vai dar 10, 5 vezes 10 a menos 4, né? Então isso daqui é 5 vezes 10 a menos 4. Então olha aí, estes são os valores que eu terei, tanto de H+, quanto de CN-. Lembrando que, se o que vale para mim é a primeira ionização, né? Olha aí, primeira ionização, a proporção sempre vai ser de 1 para 1 para 1. Então a concentração de H+ será sempre igual à concentração de CN- aqui, galera. Bem tranquilo. Que vai ser igual a 5 vezes 10 a menos 4, alternativa B. Mas ó, tem uma forma mais fácil e mais rápida de fazer, para você não se complicar nesse quadro aqui. É só você lembrar que H+ é igual a CN-, que é igual a molaridade alfa. Lembra que nós descobrimos isso lá na lei da diluição de Ostwald? Então a concentração de H+ aqui e de CN- não é molaridade alfa? Então se você tem a molaridade inicial, que é 0,1, e você tem o alfa, que é 0,5, basta multiplicar um pelo outro, olha aí, você já chega ao valor direto. Então aqui é muito mais rápido. E uma dica especial, nos vestibulares, opte sempre pelo meio mais rápido de resolução dos exercícios aí. Ok, galera? E assim, vamos encerrando aqui com este último exercício para você, este assunto fantástico, né? Equilíbrio iônico. Valeu, galera! Muito obrigado a você que esteve conosco em mais este dia, em mais esta super videoaula, onde falamos sobre equilíbrio iônico. Voltaremos em breve com mais um assunto muito bacana, que você vai curtir bastante, hein? Estaremos falando na próxima aula sobre pH e pOH. Aguarde na próxima semana. Valeu, galera! Fiquem conosco! Se inscreva no nosso canal, nos siga pelo Instagram, e continue quimicando com Kaká.